Então, gente, hoje nós vamos falar de corpos estranhos. Então, corpos estranhos é o que é? É a presença dentro do organismo de qualquer objeto introduzido, tá? De várias maneiras, né? A princípio, temos uma forma que seja intencional, né? Que a gente cansa de ouvir falar na televisão, e traficantes, né? Engolem volumes de droga, é um corpo estranho. Temos os doentes mentais que introduzem, né? Introduzem nos orifícios, né? Anal, vaginal, ouvido, nariz. Qualquer coisa que você vai introduzir dentro do organismo que não seja natural, torna-se um corpo estranho. E de forma acidental, que é o mais importante, né? Que a gente vai conversar mais nesse bate-papo nosso aqui, né? Que acontece de forma acidental. Então, os corpos estranhos, eles podem atingir qualquer região do corpo, tá? Principalmente mãos e pés. Porque mãos e pés são nossa antena, nosso contato com o mundo. Então a gente fica em contato com o mundo que é através dos pés o tempo todo. E quando há um acidente, alguma coisa, a gente cai, leva um tombo, perde aqui. A primeira coisa que vai para poder proteger são as mãos. Então é onde bate que a gente vai ter esse acidente e a penetração do corpo estranho. Mas pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. Essa sigla que está abaixo aí, não sei se vocês todos conhecem, quem não conhece, PAF, né? Projétil de arma de fogo, é o tiro, né? E também torna-se um corpo estranho, quando ele permanece dentro do organismo. Se você leva um tiro no abdômen, transfixa o abdômen, não vira um corpo estranho, né? Mas se ele ficou lá dentro, ele torna-se um corpo estranho. Gente, dúvidas aí, tá? Pode ir perguntando que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, o corpo estranho, nós temos três coisas em relação com ele. Um é a lesão cutânea, a lesão da pele, que é o que você vê. A lesão do trajeto, onde esse corpo estranho percorreu, principalmente no projeto de arma de fogo. O trajeto geralmente é um trajeto longo e sinuoso. E a reação de corpo estranho, que é o processo cicatricial que o organismo desenvolve para tentar eliminar aquele corpo estranho. Então, o que é a reação de corpo estranho? Então, a partir do momento que o material está dentro do organismo, né, que seja um espinho, um pedregulho, um caco de vidro, uma lâmina de aço, ele vai ativar o processo inflamatório, o processo cicatricial, que é a primeira fase lá, que é a inflamação. Então, vão vir polimorfonucleares, os macrófagos, tudo para poder proteger o organismo e tentar eliminar aquele corpo estranho. Claro, se o corpo estranho é volumoso, né, é um caco de vidro, é uma pedra, não tem como o organismo eliminar. Mas ele vai mandando célula, tem um estímulo mandando célula e vai dando um volume ao redor daquilo. Mais tarde, não resolvendo isso, vai caminhar para a abscedação, que é a formação do abscesso, com secreção purulenta. Com a formação do abscesso, né, calor, edema, rubor e a dor que vem acompanhada, vai depois ter um processo de flutuação com a formação daquele pus, e quando você drena o abscesso, ou ele se rompe espontaneamente, muitas vezes você tem a eliminação do corpo estranho. Ele sai totalmente no meio daquela secreção. Você vai lá lavar, jogar bastante soro, às vezes o fragmento de terra, de pedra, de areia, de caco de vidro, de capim, sai no meio dessa secreção purulenta. É isso aí, Patrícia. Vai acontecer depois que passa desse processo aí, né? Acabou quando forma o abscesso e a eliminação do corpo estranho, sai a secreção, só que o corpo estranho pode sair ou não, tá? Ele pode sair ou não. Se saiu, resolveu, não vai acontecer mais nada. Quando não sai, permanece o corpo estranho lá. O processo infeccioso é intenso e continua, vai ficar drenando secreção por algum tempo, que vai formar a fístula. A fístula, que é um pertuito da pele até o corpo estranho. Vai ficar uma drenagem de secreção constante, incomodando aquilo. Se não formar essa fístula, parou de estimular, parou de formar secreção, o corpo estranho está inerte, que muitas vezes ele é mineral, e o mineral não dá um estímulo de imunogenicidade muito grande. Então, ele fica mais ou menos inerte. Então, o organismo, nessa situação, ele vai formar o processo cicatricial,
a matriz celular em volta do corpo estranho e vai isolar ele, vai formar uma cápsula em volta dele e uma rigidez natural do que a gente chama propriamente da reação de corpo estranho. E isso dá um certo volume que dá uma sensação de tumor, uma sensação tumoral. É o corpo estranho envolvido por essa cápsula fibrosa. Ao toque externo, você vai sentir uma sensação de tumor, uma rigidez fibrose, né, que a gente chama de consistência de corpo estranho. Tá? É como se fosse um tecido duro, rígido. Mas isso vai acontecer com qualquer tipo de corpo estranho, que seja um caco de vidro, que seja um fragmento de metal, que seja um pedaço de espinho, que seja um pedaço de espinha de peixe. Vai dar essa relação, essa proteção cicatricial, que vai dar uma sensação de tumor. O diagnóstico. A maioria das vezes, o diagnóstico já vem na ponta da língua do paciente. O paciente vai chegar para você e falar o que aconteceu. Eu bati numa roseira e entrou um espinho aqui no meu braço. Eu estava andando de cavalo e um espinho de mandacaru, que é aqueles cactos enormes que tem no Nordeste, penetrou aqui na minha perna. Estava sem bota. Eu estava lidando com o peixe e o espinho penetrou aqui na minha mão. Estava pescando o peixe e o espinho do peixe penetrou no meu braço. Então, a história vem bem caracterizada. Eu caí e penetrou um fragmento de areia no meu joelho. Bati com o carro e o rosto todo machucado. Cada ferimento daquele do caco de vidro, cada buraquinho no rosto, provavelmente tem um caquinho de vidro ali dentro. Então, você sempre tem que ir lá procurar bastante. Geralmente, você anestesia o local. Você não consegue ver que o vidro é clarinho, sujo de sangue, fica da cor do tecido nosso. Então, você vai pegar uma pinça e com a pinça você vai passando e vai cutucando. Você vai ouvir o barulho. Você vai ouvir o barulho do metal da pinça contra o barulho do vidro. Então, geralmente, a história é bem característica. Algumas vezes não vem a história para você, então você tem que investigar. Ferimento que não cicatriza, uma história assim meio pouco esclarecedora. Parece com uma lesão na coxa, rígida, dura, doendo. Você vai investigar o que foi, aí você descobre um tombo que a pessoa levou de bicicleta há 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas feriu? Não, teve só um arranhãozinho. Aquele arranhãozinho, na verdade, que penetrou um fragmento de areia ou de pedra. Ele é inerte imunologicamente, não estimula muito, a não ser que esteja muito sujo. Então, não deu uma reação inflamatória importante, mas devagarinho o organismo vai construindo aquela cápsula em volta e vai aparecendo um volume da reação tumoral. Então, você tem que fazer a investigação bem da história para você poder identificar. Se há uma história compatível, mesmo que o paciente não consiga ele esclarecer, ele te explicar, mas o seu exame, uma história, e seu exame clínico que você investigou, você pensa em corpo estranho, então você vai fazer uma investigação radiológica. Vai pedir um exame de AP e perfil, se não esclarecer, você vai pedir tomografia, e você tem uma ressonância vai te ajudar, dependendo do local, dependendo da situação. Os objetos que mais frequentemente tornam-se corpos estranhos. Agulhas, espinhos, fragmentos de madeira, espinhos do ouriço do mar e porco-espinho, ferrão de peixe, projéteis de arma de fogo, ar comprimido, fragmentos de metais, anzóis, vidros, grafites, tratamento médico de dentista, tá? A gente pode eventualmente esquecer alguma coisa lá dentro, tá? Não é o problema do tratamento, é o problema de tratamento inadequado. Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses, para vocês conhecerem e saber o que fazer em cada situação. No tratamento clínico, sempre, gente, sempre aliviar a dor do paciente. Às vezes a situação está muito dolorida, passa um analgésico, não deixa o paciente de dor, não. Antibiótico, a gente evita, né? Evita o uso empírico, vai usar adiante se tem um processo infeccioso, né? Você colhe material, manda para a cultura, para poder usar o antibiótico da forma mais correta. O curativo é super interessante porque a partir do momento que você imobiliza, a dor já reduz bastante. Que o problema da dor tem muito a ver com a mobilidade. Se você está mexendo, está doendo. Você imobiliza, para, a dor cessa. E sempre fazer a investigação imunológica do paciente para poder ver, contar, ver se há necessidade do tratamento da vacina antitetânica. Então é sempre importante você fazer essa investigação. Tratamento cirúrgico. Então, gente, primeira coisa, a gente viu
os lugares da gente que mais frequente é cometido por corpo estranho é mão e pé. Mão e pé não é para qualquer um mexer. Hoje temos especialidades médicas especializadas em cirurgia da mão e cirurgia do pé. O que são esses caras? Geralmente é um cara que é igual a vocês, né? 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 2 ou 3 anos agora, para vocês são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos, né, em alguns casos, da cirurgia da mão, de cirurgia plástica, e mais 3 anos de cirurgia da mão. Quer dizer, o camarada saiu da faculdade, 6 anos de faculdade, mais 9 anos de especialização para poder mexer numa mão. Quer dizer, não tem nada de simples naquilo ali. Então, não é para a gente acordar de manhã, tem um corpo estranho, eu vou lá mexer. Então, tem que tomar cuidado. Se você quer mexer, se achar que dá conta, antes, vá lá para o seu livro de anatomia, recorde tudo, olha os tendões, a musculatura, os nervos, onde está, para você poder mexer ali. Não vai meter na cara, senão você vai cair nisso aí. Iatrogenia, em vez de você ajudar, você acaba prejudicando o paciente. Então, mão e pé não é para a gente entrar de cara limpa. Tem que estudar muito para poder entrar ali. O tratamento do trajeto. E geralmente o tratamento do trajeto mais a ver com o projétil de arma de fogo, porque, ou então um outro objeto grande, né? Tipo uma lança, uma flecha, que vai perfurar em profundidade, que vai lesionar órgãos. Então, esse trajeto você tem que tratar todinho. No caso do projétil de arma de fogo, um tiro no abdômen, o que acontece? O projétil penetra, batendo na vértebra, batendo na costela, batendo em algum osso, ele ricocheteia e fica correndo ali dentro, até ele perder força. Então, nisso ele faz várias perfurações, o que seria o trajeto. Então, a gente tem que ir lá, abrir, procurar ponto por ponto onde ele possa ter passado e suturar e corrigindo. Quando ele evolui para o abscesso, aí no caso do abscesso você é obrigado a entrar com antibiótico terapia, às vezes mesmo sem ter cultura, você vai usar o antibiótico mais apropriado para aquela situação. E sempre investigar, né, a presença do tétano, né, a imunologia do paciente. Dor, sempre tratar a dor, não deixe seu paciente sentir dor. E a localização, muitas vezes, dependendo da localização, você vai precisar de um especialista para cuidar disso. Então, você não é obrigado a tratar tudo que te aparece. A gente tem que ter o bom senso, tem que ter a consciência. Se existe o especialista, se o cara treinou para aquilo, a gente tem que respeitar aquilo. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais experiência, e muitas vezes o paciente precisa desse profissional. Não está precisando é da gente. Regras gerais para tratamento dos corpos estranhos. Anestesia. Geralmente a gente precisa de anestesia geral ou de bloqueio, porque a anatomia local já está modificada pelo corpo estranho, pelo edema, pelo processo cicatricial. Se você injetar mais anestésico ali, no caso anestésico local, você deforma ainda mais a anatomia, então o corpo estranho que estava aparentemente fácil de retirar, você modificou a localização dele, você cria dificuldade para você. Então, o ideal é você não mexer no local, não mudar mais nada, então faz bloqueios ou anestesia geral. Hemostasia é super importante. Se você não estiver enxergando direito, tiver muito sangue na sua frente no campo cirúrgico, você não vai identificar o corpo estranho, e há casos que é chato, mas se a gente não cuidar, acontece com a gente. Porque você vai lá, abre para tirar um corpo estranho, mexe, mexe, mexe e não acha. Tá? Não são poucos casos que acontece isso, não. Então você tem que ser todo preparado para poder chegar lá e não correr muito risco. Então, hemostasia rigorosa, anestesia geral ou bloqueio, conhecimento rico da anatomia local, estude bem antes, e sempre pedir um exame de radioscopia, deixar um intensificador de imagem reservado na sala de cirurgia para você usar. Tá? Então, na pior das hipóteses, você liga lá o radioscópio e vai tentar identificar onde está aquele corpo estranho. As regras específicas, então, referem-se a um tipo de objeto. Então, temos aí as agulhas. Então, temos 3 tipos de agulhas para a gente pensar. Todas 3 podem virar corpo estranho. Agulha de máquina. Essa de máquina de costureira, que a agulha fica, ela não sobe e desce, passando paninho, vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E na hora que a costureira dá uma bobeira, a agulha penetra no dedo, penetra na unha. Essa história é bem característica. A paciente mesmo desmonta a máquina lá e chega para você com a agulha fincada no dedo.
tá? Fácil de tratar, você faz um bloqueio interdigital. Gente, quando vocês forem operar dedo, ponta de dedo, jamais façam anestesia na extremidade, tá? Jamais. Dói demais e o paciente continua sentindo. Então, se forem operar uma unha encravada, uma unha infeccionada, façam a unha sempre na base do dedo, sempre bloqueio interdigital. Não façam na extremidade perto da unha, não. Porque ele está inflamado, já não vai pegar anestesia direito e dói demais. Então, faça na base do dedo, a anestesia pega totalmente, fica totalmente dormente, o paciente não sente nada, vai ficar muito feliz e te elogiar. Então você faz o bloqueio, pega um alicate, uma pinça forte para puxar, que muitas vezes essa agulha está fincada até no osso. Tá? Então tem que fazer força. Agulha manual. Manual é essa agulhinha de mão, de pregar botão, de fazer bainha de calça, né? Que você passa um fiozinho no fundo dela e vai trabalhando. O que acontece com essa agulha aí? Tá? A história é mais ou menos comum. O paciente não pega essa agulha e enfia no dedo. Tá? Nem isso que acontece, não. Nessa agulha aí, a Dona Maria está lá fazendo a costurinha dela, fazendo a bainha da calça, toca a campainha, ela pega aquela agulhinha, coloca do lado do sofá e vai lá atender a outra Dona Maria que chegou. Aí entra, vem, vamos tomar um café, vai lá, toma um café e volta para o sofá para assistir a novela. A Dona Maria se senta em cima da agulha. Dona Maria, hipertensa, diabética, obesa, a sensibilidade da perna, da região de glúteo, fica bem diminuída. Então, na hora que ela senta, sente uma fisgadinha, nem percebe o que é. É que a agulha penetra, não sente tanta dor, e levanta e vai embora com aquela agulha sem saber, sem perceber. A outra pessoa, dona da casa, dona da agulha, no dia seguinte que ela vai dar conta que sumiu a agulha dela, que não sabe o que aconteceu, deve ter caído no chão, e, né? Aí passa um tempo, essa paciente em casa começa a sentir o desconforto, vai procurar um médico, não sei o que aconteceu, aí faz um raio-x, vai lá ver a agulha lá. Ela não vai saber muitas vezes explicar a situação. Então, isso acontece das formas mais variadas, mas acontece. E a terceira agulha é a agulha de injeção. É essa agulha aí que está usando para as vacinas. Né? Vocês estão cansados de ver videozinhos aí no WhatsApp, as pessoas vacinando, principalmente os homens, né? Que são mais fracos para esse tipo de coisa, fazendo careta, contraindo a musculatura. Então, o que acontece? Você chega lá, vai aplicar, dá a injeção na musculatura do camarada, então cuidado com os homens, principalmente os mais fortes. Esses são os mais complicados. Então, na hora que você aplica introduz a agulha, o que acontece? A pessoa contrai o deltoide com muita força e quebra a agulha. Então, se ele quebrar com uma pontinha para fora, é fácil, só você pegar uma pincinha e puxar. Só que muitas vezes, com a contração da musculatura, ele quebra lá no limite do músculo, lá dentro. Então, nessa situação aí, você vai ter que dar uma anestesia, abrir a pele, tá? Não se precipite, que é nessa situação que você chega lá e não acha agulha. Tá? Vá para a sala de cirurgia, radioscopia, para você poder ir lá e achar. Só anestesia, você já modificou um pouco a anatomia, vai inchar mais, na hora que você abrir, aquilo some. Tá? Então, ou anestesia geral, ou radioscopia para você entrar ali para poder achar. Se ela estiver do lado de fora, muito simples. Pega a pincinha e puxa. Se estiver lá dentro, tome cuidado. Os espinhos vegetais e espinhos animais, você tem que tomar mais cuidado. Você não pode... A história desses são mais claras, né? Tem o peixe, a pessoa está comendo peixe, está limpando o peixe, então aquilo penetra na pele, penetra na mão ou algum outro lugar e vai ficar cravado lá. Tem um tipo de peixe, ele tem um ferrão no dorso, tá? Quem é pescador, quem já viu pescar, tem vários peixes que tem esse ferrão no dorso, tem um deles que é o mandi, ele tem um ferrão e tem pequenas espículas, então ele entra na pele e fica preso. Então, para você tirar, você tem que fazer muita força e muitas dessas espículas ficam presas lá dentro, não pode. Se o paciente vier para você, vier no seu consultório, no hospital, você tem que abrir aquilo ali e lavar bastante com a pinça, com gazinha, para tirar essas espículas que elas vão infectar. Os espinhos animais e vegetais, pela proteína, tem uma reação inflamatória muito mais intensa. Vai dar aquela forma tumoral, vai ficar muito mais intensa, mais volumosa, e infecção. Né? Nessas situações tem muitas bactérias, a contaminação é maior, o risco de infecção é maior, então isso aí orienta a gente a fazer uma retirada imediata. Todos eles têm que ter uma retirada imediata, mas esse você precisa apressar o seu paciente.
Quem lida com adeiras, temos assim as farpas, né, que penetram também com facilidade. Os anzóis. O anzol tem uma particularidade que é a fisga. Então, quando chegar para você um pescador com o anzol fincado debaixo da pele, você vê a posição que está. Se ele tiver a ponta, tiver bem debaixo da pele, às vezes é mais fácil você seguir com o anzol para frente, perfurar a pele e passar a fisga, do que você voltar com o anzol pelo caminho que ele passou. Porque quando ele volta, a fisga vem cortando tudo, todo o espaço por onde ele já andou. Vai fazer um dano, um estrago muito maior. Então, nessa situação, você leva o anzol para frente, tira a fisga para fora da pele. Claro, isso aí nessa situação você anestesia, tá? Não faz isso sem anestesia, não. O paciente vai te xingar, porque dói muito. Então, você faz um bloqueio, isso aí acontece muito na mão, no braço e até na face. Você faz um bloqueio anestésico, gira o anzol para ele sair para fora da pele, pega um alicate, corta a fisga fora da pele, e volta com o anzol para trás. O anzol tem um cabinho dele que é grosso e vai machucar a pele para poder passar. Você corta a fisga e volta com o restante do anzol pelo orifício por onde ele entrou. E sempre lavando bastante. Tá? Pega uma seringa sem agulha e nesse orifício injeta bastante soro para poder lavar lá dentro e tirar os resíduos. O projétil de arma de fogo, esse você não tem como fazer no ambulatório. Esse você tem que ir para o bloco cirúrgico. Geralmente você vai chamar um cirurgião geral para poder fazer isso, que vem com a equipe toda, para poder avaliar e fazer o tratamento do trajeto. Sabe, sei lá quantas alças intestinais ele perfurou. Então tem que olhar a tripa todinha, palmo por palmo. O ar comprimido ele não se torna um corpo estranho. Ele coloquei aqui só como lembrança, que tem equipamentos de ar comprimido que são muito violentos, muito agressivos. Ele passa na pele, cortando a pele, cortando o músculo. Então ele produz um dano muito grande que precisa ser reparado também. Não como corpo estranho, mas pelo tipo de agressão que ele causa, né? É o ar, né, causando lesão. Metais, é muito comum a presença de metais. Palha de aço, é o bombril, tá? O bombril mais grosso, ele penetra muito na pele. Esmeril, fagulhas de metal que você tinha que estar trabalhando de óculos, não tá? Então, muito comum aquilo vir espirrar no seu olho ou penetrar em qualquer lugar da pele. Fragmentos de vidro, né? Principalmente acidente automobilístico. Então, há uma fragmentação do para-brisa, né? Do seu rosto, né? O choque do seu rosto contra o para-brisa. Então, aquilo fragmenta e penetra, né? Na sua pele. Então, cada machucadinho que você tiver no rosto, no pescoço, na testa, você tem que procurar. Pode ser que não tenha. O caco de vidro pode ter penetrado, machucado e saído. Pode acontecer. Mas, a princípio, tem um fragmento lá dentro. Então, você tem que procurar. Cada orifício, você tem que investigar um ou até dois fragmentos. E fragmentos de grafite, que também torna esse corpo estranho. Grafite do lápis. Tá? Isso que a gente escreve quando é criança. O que acontece? Você está lá com o seu lápisinho conversando, aí coloca o lápis na boca, encosta na pele, você cochila, ou alguém dá esbarrada, que lápis penetra na pele. Né? Você sabe disso, você viu, você sentiu a dor. Mas como não sangrou, não aconteceu nada, você está dentro da sala de aula, está perto de alguém, você fica sem graça e larga para lá, aquilo não dói muito, é um mineral, não dá reação inflamatória, e vai ficando, vai ficando. Então, às vezes, na idade adulta, que você vai lembrar que você tem uma pintinha lá, que não é uma pintinha, é um fragmento de lápis que está lá dentro. Pode inflamar também. Inflamando, as coisas evoluem mais rápido. Quando não inflama, a pessoa passa com o corpo estranho muito tempo, vai dar aquela reação de corpo estranho, os minerais dão pouca reação, mas estão lá. Podem incomodar a qualquer momento. Então, gente, qualquer objeto pode tornar-se um corpo estranho. Esses aí são os mais frequentes que a gente vai encontrar na natureza. Vamos falar um pouquinho agora sobre doenças infecciosas e parasitárias, né, que vão aparecer nos ambulatórios, para vocês tratarem. Então, vou citar alguns aqui que vão aparecer para vocês tratarem lá, mas tem alguns mais importantes. Não vou citar aqui só para a gente passar a saber que existe, como vocês fazem. Moroso contagioso, vai tratar com curetagem e crioterapia. Geralmente você vai passar por um dermatologista, mas você está na emergência lá,
às vezes aparecem lesões que vão para você fazer o diagnóstico. Você pode tratar ou não. Doença da arranhadura do gato, o paciente vai aparecer com vários gânglios drenando secreção, lembrar da doença. O herpes zoster, né, que é só uma virose, mas que dói muito, às vezes é necessário você estar no ambulatório, você tem que fazer um bloqueio, não melhora com o analgésico normal, você tem que fazer um bloqueio anestésico para aliviar a dor do paciente. E verrugas que você vai tratar com crioterapia. E são verrugas. Um herpes zoster, dói demais. O herpes, nesse caso, você faz um bloqueio perto da coluna, um bloqueio intercostal, intervertebral no caso, para poder aliviar a dor. Mesma coisa. As verrugas comuns, verrugas filiformes, excrescências córneas cutâneas, verrugas planas, verrugas plantares. As verrugas plantares, que são os calos, às vezes é necessário tirar pela intensidade da dor, não são bem tratadas com cirurgia, mas às vezes a cirurgia é o que se tem para fazer. Tá? O tratamento, principalmente dessas verrugas, são clínicos. As verrugas. Um corno cutâneo, né? Que funciona como se lá fosse um corpo estranho também. Você faz uma pequena anestesia, uma ressecção em cunha, retira e dá 2, 3 pontinhos aí, você resolve a vida do paciente. Outro tipo de verruga. A verruga plantar é melhor tratado clinicamente, tá, gente? Com medicamento e vai desbastando até eliminada totalmente, né? Quando isso torna-se muito rebelde, não tem o tratamento clínico, já foi tentado não resolver, você pode apelar para a cirurgia. A cirurgia não é o melhor caminho, a cicatrização é difícil, demorada. Quando a indicação da cirurgia, né, é exerese, retirada da lesão. Quando você retira, então é interessante você fechar e dar os pontinhos. Você pode usar eletrocoagulação, a gente usa muitas vezes nas verrugas. Você pode usar criocirurgia, que é o mais interessante para essas verrugas, né? Tratamento com nitrogênio líquido, ou através do laser. Também é interessante para o tratamento. Essa que é a parte que a gente tem que passar para vocês, que é o que vocês vão enfrentar por aí, que vão funcionar como corpos estranhos. Tá? Doenças causadas por artrópodes, a tungíase, o famoso bicho de pé. É causado por um tipo de pulga, que é o Tunga penetrans. O hospedeiro deles é o porco e o homem. Então, onde tem porco, provavelmente tem o bicho de pé, então tome cuidado. Geralmente ele vai pegar a área do pé, porque é o pé que está mais próximo do chão, né? Se você estiver descalço. Calçado, você não corre tanto risco. Mas você sentou no chão, encostou numa porteira, encostou numa parede. Então, o bicho de pé pode acometer qualquer lugar. Ele gosta das peles espessas, então é do pé e da mão que eles gostam, mas pode ter em qualquer lugar. O sintoma principal é o prurido, é a coceira, tá? É uma coceira bem característica. Há um entumecimento. Para retirar de qual situação você está falando, Patrícia? Retirar o quê? As verrugas não precisa de você dar ponto. Na verruga plantar, você tem que cortá-la toda, você precisa dar ponto. O bicho de pé não precisa dar ponto, não. O bicho de pé, ele tem uma técnica simples para retirar, que é a enucleação. Você pega uma agulha, geralmente não tem necessidade de anestesiar, tá? Se o paciente é muito nervoso, você anestesia, você faz um bloqueio. Mas geralmente não há necessidade. Ele tem um orifício, então, através desse orifício, vai dilatando o orifício com a agulhinha, delicadamente, sem pressa, e vai dilatando e você consegue soltar ele inteirinho. Ele sai inteirinho de dentro da pele, ele fica dentro da derme, e no local fica um buraquinho, e depois organiza a cicatriz aquilo muito bem. Não é necessário dar ponto, não. Então, ele tem o prurito, o entumecimento, ele incha, fica gordinho, e a partir daí ele começa a doer, pela distensão. Então, a dor acaba sendo o terceiro sintoma. Primeira coisa é o prurito. Começou a coçar, uma coceirinha persistente, pode lá procurar, que provavelmente tem um bichinho de pé crescendo. Essa figurinha aí. Tá vendo que tem um orifício? Então, você vai dilatando esse orifício, devagarinho, suavemente, sem pressa,
Claro, se o paciente tiver 200 bichos de pé, não tem muita condição de você fazer isso, né? Você vai orientar, tira uns e orienta a família para tratar e vai usar medicamento. Essa situação, tá vendo? Que ele já está com um processo infeccioso, já está inflamado, já tem pus, é porque a espremedura, gente, cuidado com a espremedura. Médico não espreme. Médico não espreme. Se alguém tiver que espremer, que seja lá fora, que não seja na sua vista. Geralmente já chega tudo espremido. Espremeu, já chegou para você, já fizer tudo de fazer. Você não pode espremer. O médico drena, o médico anestesia, o médico retira, o médico corta e retira. E espremer não é trabalho do médico. Miíse é a penetração de larvas de algumas espécies de moscas em pele normal, ulcerada ou cavidades naturais. Então, é a penetração de larvas de algumas espécies de moscas em pele normal, pele ulcerada ou cavidades naturais. Então, não precisa a pessoa estar doente, ter algum problema, não. A gente, nós, vamos lá passear na roça, onde tem um curral, onde tem um chiqueiro, onde tem um galinheiro, vão ter essas moscas lá, ela pode pousar na pele da gente, colocar os ovos e penetrar na nossa pele e desenvolver as larvas. Então, pode acontecer com qualquer um. Acontece em quem está mais lá nessa região, né? Então, temos aqui o berne, famoso, é a miíse furunculoide. A larva da Dermatobia hominis, vamos ter uma lesão nodular com orifício central. Vai acontecer principalmente em áreas expostas, né, onde é fácil da mosca pousar. Couro cabeludo acontece muito. Há uma dor característica, dor enferroada. Não tem nada em medicina que tenha dor enferroada. Então, o paciente chegou e fala, dor enferroada, você imediatamente pensa em berne. Como que é a dor? Ah, é uma dor que parece uma ferroada. Berne. Até prova em contrária, é um berne. Quando esse paciente chega para você, ele já falou para a mãe, para o tio, para o irmão, para o vizinho, que está com uma lesão, que está com a dor enferroada. Então, todo mundo já espremeu aquilo ali. No que espreme, você vai ter vai chegar, às vezes, infeccionado ou com o início de um processo de infecção. Porque quando você espreme, o berne está quietinho lá no cantinho dele, lá sobrevivendo no espaço dele, e em volta dele o organismo faz uma cápsula de proteção semelhante ao corpo estranho. O organismo está se defendendo, então forma a cápsula. Quando você espreme o berne, o que acontece? O berne ele pode vir para fora, né, sair pelo orifício, ou você pode, com a espremedura, romper essa cápsula e jogar esse berne, ou fragmentos do berne, intestino do berne, tripa do berne, pulmão do berne, tudo lá para o subcutâneo. Você esmagou ele, você desmanchou com a sua espremedura, ao invés dele sair, ele foi para o subcutâneo. Então você vai produzir uma infecção que é muito mais grave do que a presença do berne. Por isso que médico não pode espremer. Tá? Se tiver que sair com a espremedura, já teria saído. Quando chega na sua mão, todo mundo já espremeu. Então não é você que tem que espremer. Você vai tratar berne de outra forma. Como que a gente trata? Extração, anestesia, bisturi e pinça. Ele tem um orifício pequenininho, o berne, quando a gente quer que ele saia, só que ele é gordo, ele é volumoso. Então, para ele sair pelo orifício, você tem que espremer muito. É como se fosse um parto. Aquela espremedura que se faz na barriga das grávidas, que hoje é condenado, entendeu? É uma espremedura muito pior que aquilo ali. Então, o que você faz? Anestesia a pele em volta do orifício, pega um bisturi pequeno, lâmina 11, lâmina 15, e vai fazer um orifício, aumenta o orifício meio centímetro suficiente. Meio centímetro de corte, você vai entrar com a pinça hemostática, segura o berne, e aí você pode puxar. Aí ele tem como sair, tem espaço para ele sair. Ele está bem seguro pela sua pinça, o orifício está maior, né? Você fez ali uma episiotomia para ele poder sair, e você retira o berne. E nessa incisão que você fez, é só lavar, não precisa de fazer nada, não precisa dar ponto. Vai cicatrizar espontaneamente, sem problema nenhum, e sem grande trauma local. Aí, isso aí que você não tem que fazer. Esse líquido aí, ó, não faz parte da história. Provavelmente já é tecido do berne que está saindo aí. Olha quanto está espremendo e não saiu. Essa figura aí. Então, você imagina o tanto que você tem que espremer para ele poder sair.
feridas? São as bicheiras. Essa já precisa de ferida. Tá? O berne não precisa. O berne está na pele sã, geralmente. Precisa de material necrosado, né? Material necrosado na ferida. Não invade a parte sã, então ele alimenta-se da necrose. O tratamento é a retirada mecânica. Esse paciente chega para você, às vezes, com 200 larvas, 300 larvas incontáveis. Parece que derramou uma sacola de arroz ali em cima, tudo larva. Tem uma cena de um filme, se vocês não assistiram, vão assistir, porque é muito bacana o filme, chama O Gladiador. E tem uma cena do filme que o herói do filme lá se machuca e é abandonado, fica lá morto, em coma lá, então a ferida dele infecciona, né, e necrosa, e um companheiro dele lá, curandeiro, coloca as larvas na ferida, ou deixa elas crescerem, e essas feridas, as larvas limpam a ferida, elas comem o tecido necrosado. Entendeu? A partir do momento que está limpo, no caso do tratamento dele lá, as larvas já perderam a função. Era só limpar a ferida. Então, ela se alimenta do tecido necrosado. Claro que não dá para a gente usar isso como tratamento. Tem outras formas de você tratar esse tecido necrosado hoje. Não precisa de você usar as larvas, mas ela se alimenta do tecido necrosado e não invade a parte sã. Essa miíase de feridas, tá? Essas bicheiras. Tem outro tipo de larva, não, que ela invade o tecido. Então, você não pode deixar em nenhum. Você tem que retirar todos, um por um. Enquanto você vê alguma coisa mexendo, você tem que retirar. E no meio dessa bicheira, dessas larvas todas, o paciente está queixando de uma dor enferroada. Então, além dessas larvas, você tem que procurar um berne ali no meio, tá? Que muitas vezes está associado. Se tem dor enferroada, independente do que está acontecendo ali, procure um berne que deve ter um lá no meio. Então, essas são as larvas, tá vendo? É uma ferida de perna, uma ferida antiga, uma ferida de um andarilho, e a contaminação é grande, não existe cuidado, então vão formar essas larvas, você tem que tirar uma por uma, essas alimentam da necrose. Acabou a necrose, elas vão caindo. E se houver nessa situação uma dor enferroada, tem que investigar ali, procurar um berne que deve ter em algum lugar um ali. Miíses cavitárias, também precisa de material necrosado, né? Então tem que ter cavidades já lesionadas, nariz, ouvido, né? O tratamento, retirada, tem que ir lá retirar um por um. Nessa situação, muitas vezes você precisa de um especialista, do otorrino para olhar o nariz, ouvido, ele tem equipamento especial, tem uma luz especial para poder retirar. É isso, gente. Gente, dúvidas? Dúvidas podem falar, a gente vai esclarecendo. Isso aí a gente tem que aprender todo dia aparece um corpo estranho, qualquer coisa pode se tornar um corpo estranho. Gente, seguinte, então a aula de corpo estranho é isso aí, tá? Infelizmente, esse é o nosso último contato na faculdade, tá? Eu queria falar para vocês que desejo muita sorte para vocês, um futuro brilhante e que qualquer coisa que vocês precisarem de mim, tá? Além de um colega, tem um amigo aqui, tá? Pode me ligar que eu estou às ordens, qualquer coisa que eu possa ajudar, podem contar comigo, tá?
Mas a gente vai estar sempre por aí. Infelizmente, com essa pandemia, tivemos pouca oportunidade, né? Acabamos encontrando pouco, nos hospitais quase nada, mas as coisas já vão tomando o seu rumo, já começam a melhorar. Então, quando vocês quiserem assistir alguma cirurgia, tá? Eu estou às ordens, à disposição, só entrar em contato, ligar. Hoje a situação está melhorando, mas ainda está um pouco complicada ainda, né? Mas eu acredito que parece que amanhã já voltamos para a onda amarela, então isso facilita muita coisa. Tá? Então, quem quiser assistir alguma cirurgia da minha parte, pode me ligar, aparecer, que a gente consegue fazer coisa para ter vocês virem um pouco mais. Gente, fiquem com Deus, um abraço a todos, tá?